ele detalha a importância desta oração e por que Jesus fez esta oração. É bem pequeno, eu acho que em um dia você lê 10 ele e esses daqui 15. E eu tenho alguns laços que a minha esposa faz, né? Os laços da Axa, que é a nossa filha. Depois vocês procuram lá no Instagram e tem vários preços, né? Sempre que eu posso eu viajo com ela, mas dessa vez não deu. Ela canta muito, a mulher toda miudinha, mas quando abre a boca, boca de unção. Aleluia. No final, deixa Deus te usar. Olhe para alguém que está do teu lado, direita ou esquerda, dá um sorriso Colgate para ele, aquele sorriso de orelha a orelha. Diga para ele, diga para ela: deixa Deus te usar. Compra um para mim. Se ele sorriu é de Deus, se fechou a cara, repreende em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 7. Vamos ler a partir do versículo de número 31. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do versículo de número 31. Quantos acharam, digam aleluia. Aleluia. E novamente partindo das regiões de Tiro e Sidom, ele foi até o mar da Galileia, passando pelo litoral de Decápolis, diga Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade. Eles pediram que impusesse a sua mão sobre ele, e tirando-o de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspiu, e tocou-lhe a língua, e erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, seja aberto. E imediatamente os seus ouvidos foram abertos, e a amarra de sua língua se soltou, e ele falava claramente. E ele ordenou-lhe que não contasse a nenhum homem, mas quanto mais lhes ordenava, mais eles o divulgavam. E eles, admirando-se além do limite, diziam: ele tem feito todas as coisas boas, faz até os surdos ouvir e os mudos falar. Aleluia. Feche os seus olhos por um instante, feche os seus olhos. Se você quiser deixar a Bíblia no banco, mas depois eu quero que você deixe a Bíblia aberta e acompanhe comigo. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, uma vez mais entramos na tua presença, acreditando que o Senhor está na direção deste trabalho, deste lugar, e é o Senhor que já está operando, já operou através do louvor, e vai continuar operando através da tua palavra. Senhor, tu tem liberdade para curar nesta noite, tu tem liberdade para sarar as feridas, o Senhor tem liberdade para curar a alma das pessoas aqui, o Senhor tem liberdade para batizar com o Espírito Santo. Enquanto eu prego, vai ministrando no coração do teu povo e fazendo a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. Podeis assentar. Me ajude sempre que você puder, com seu glória a Deus, com seu aleluia. Queridos, o ministério de Jesus foi um ministério de impacto, um ministério de restauração. O ministério de Jesus impactou o mundo, o seu tempo, e alcançou também a nossa geração. Jesus veio restabelecer, restaurar, ele veio colocar as coisas no lugar, ele veio tirar o que precisava ser tirado, ele veio colocar o que precisava ser colocado. Jesus veio restabilizar
todas as coisas que estavam fora do lugar. E eu, lendo a Bíblia, eu descobri 3 mundos em que Jesus veio colocar as coisas no seu devido lugar. O primeiro mundo que eu vejo em que Jesus veio colocar as coisas no seu devido lugar é o mundo das trevas, é o mundo de Satanás e os seus demônios, porque antes do pecado, Satanás não tinha liberdade de ação e poder neste mundo ou no mundo dos homens. Jesus disse que o inferno foi criado para Satanás e os seus demônios, os seus anjos. O inferno não foi feito para o homem, o inferno não foi feito para as pessoas. O salmista, no Salmo de número 115 ou 116, versículo 15, declara que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Lembra quando Deus criou o primeiro casal? Deus olha para Adão e diz assim: Adão, a terra é tua, governe ela, sujeite ela, domine ela, coloque o nome nas plantas, nos rios, nos animais. Este lugar é teu. Enquanto eu domino no céu, você domina na terra. O que Deus queria era que a terra fosse uma colônia do céu. A mesma glória que se manifesta no céu, Deus queria que manifestasse também na terra. Por isso que pela viração do dia, Deus sempre vinha se relacionar com o homem, e o desejo de Deus é o mesmo. Lembra da oração do Pai Nosso? Jesus diz assim: assim na terra como no céu. O desejo do Pai é que a glória, a presença, a manifestação de Deus continue espalhando na terra entre os homens. Mas escute, por causa do pecado de Adão, ele deu legalidade para Satanás operar aqui, para Satanás fazer todo tipo de maldade, operar no mundo dos homens, operar no coração dos homens. Só que Jesus, como o segundo Adão, porque Paulo diz que o primeiro Adão fracassou, o primeiro Adão desistiu, o primeiro Adão entregou os pontos, o primeiro Adão rejeitou ou desobedeceu, mas veio o segundo Adão, o Filho de Deus, em semelhança de homem, veio, morreu numa cruz, e a Bíblia diz que o segundo Adão não entrega os pontos, não desiste, não desobedece, e ele vai ser obediente até a morte, e morte de cruz. Ao terceiro dia, ao ressuscitar, ele declara: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele toma de volta o poder. A Bíblia declara em Apocalipse que ele toma a chave da morte e do inferno, porque o inferno e a morte dominava o mundo dos homens. Quem domina agora o mundo dos homens é o Rei da Glória, é o Senhor dos Exércitos, e por isso que tudo está pela permissão e pela direção dele. Ele toma a chave de volta. Aí se você vê em Mateus capítulo 16, lá para o versículo 18 e 19, ele olha para Pedro, depois da revelação que Pedro declara que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele declara: eu te digo que tu és Pedro, pedra pequena, insignificante, tu és falível, Pedro, tu és pequeno, tu és cheio de defeito, mas sobre esta pedra, esta declaração, esta palavra, esta revelação, eu edificarei a minha igreja, e as
portas do inferno não prevalecerão contra ela. Levanta a mão se você está crendo e entendendo. No versículo 19 ele declara, pastor Carlos, ele diz assim: eu te darei a chave do reino dos céus. Que chave era essa que Jesus está entregando? Porque Pedro ali é uma representação da igreja. Imagine você agora recebendo, porque Pedro, depois de Cristo, seria o primeiro pastor, seria o primeiro líder da igreja. Ele diz: eu te darei. Veja que é no futuro, te darei, porque depois da ressurreição ele daria para a igreja: eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que for ligado na terra será ligado no céu, e tudo que for desligado na terra será também desligado no céu. Que chave é essa? É a autoridade que Adão perdeu lá no jardim. Cristo tomou de volta no Calvário e liberou para a igreja. Autoridade sobre o que? Autoridade sobre o inferno, autoridade sobre os demônios, autoridade sobre a enfermidade. Jesus está dizendo: eu te dei poder, irmã, eu te dei poder, obreiro, eu te dei autoridade. Então usa esta autoridade que já foi liberada sobre você. Há uma autoridade sobre a igreja, e que muitas vezes, pastor Carlos, a igreja não está usando esta autoridade. Nós estamos deixando Satanás, como diz os antigos, pintar e bordar aí. Quem tem que mandar na tua casa não é Satanás. Quem tem que mandar na tua rua não é Satanás. Quem tem que mandar no teu bairro não é os demônios. Quem tem que mandar é Jesus através de você. Nós somos apenas o veículo de Deus na terra. Onde você vai, Deus vai. Quando você coloca a mão, Deus coloca a mão. Quando você canta, Deus se manifesta. Quando você prega, é para Deus se manifestar, porque nós somos o veículo, o instrumento, o templo de Deus na terra. A igreja é a extensão de Deus na terra. Então manifeste a glória e a autoridade de Deus que Ele já liberou sobre você. Se você pode, diga para alguém que está do teu lado, diga, pegue na mão dele, pegue no ombro dela, na mão dele, diga para ele, diga para ela: Deus já liberou a autoridade sobre você. Então usa esta autoridade. A autoridade já foi liberada. Jesus veio colocar em ordem. Quem é para mandar aqui é a igreja. Estou sentindo a presença de Deus nesta noite. Estou sentindo uma graça de Deus aqui. O segundo mundo em que Jesus veio colocar as coisas em ordem é o mundo cósmico. É o mundo planeta, é o mundo natureza. Porque antes do pecado não existia maremoto, antes do pecado não existia terremoto, erupções vulcânicas, antes do pecado não existia toda esta agitação na terra, natureza. Os animais que hoje são carnívoros não eram carnívoros, eles estavam na mesma linha de cadeia alimentar dos demais. Eles comiam palha, eles comiam capim. Porque toda esta desordem por causa do pecado? Paulo fala em Romanos capítulo 8 que a natureza geme esperando a libertação dos filhos de Deus. Jesus, quando estava falando sobre os fins dos tempos e a proximidade do arrebatamento da igreja, ele declara: olhe para a natureza. Quando vocês observarem maior agitação na terra, maior frequência de terremoto, maior frequência de desordem. Há uns dias atrás teve um terremoto, acho que em São Paulo,
nunca tinha se visto algum tremor no Brasil, e aconteceu que Jesus e Paulo em paralelo estão falando. Desde quando o pecado é pecado, sempre teve terremoto, sempre teve agitação, sempre teve desordem. O que eles estão falando é de maior frequência, maior agitação. Quanto maior agitação na terra, é um sinal de que a qualquer hora a trombeta vai tocar e um povo desta terra vai partir para onde? Para as regiões celestiais. Eu vou. Quem vai comigo e acredita ainda no arrebatamento da igreja? Os céus estão esperando o momento. Um povo desta terra vai subir, um povo desta terra vai partir para o céu, para o céu. Quem ainda tem esta esperança no coração, manda glória para ele, diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus vai colocar em ordem o mundo cósmico, o mundo, planeta, natureza, no milênio. É no milênio que o profeta Isaías diz no capítulo 11, no capítulo 66, que o lobo vai comer com o cordeiro e o lobo não vai estranhar o cordeiro. Que a criança vai brincar com a serpente e a serpente não vai estranhar a criança. Que o leãozinho vai mamar no peito da novilha e não vai estranhar a novilha, porque quem vai estar reinando no milênio na terra é aquele que ainda coloca as coisas em ordem. Ele vai colocar tudo de volta no lugar, vai colocar de volta, porque ele ainda restabelece, restaura e coloca as coisas em ordem. Quem pode adorar? O terceiro mundo em que eu vejo na Bíblia, em que Jesus veio colocar as coisas em ordem, é o mundo dos homens. Diga assim: o mundo dos homens. Antes do pecado não existia mentira. Antes do pecado não existia engano, maldade, todo tipo de atrocidade que existe hoje neste mundo. Como é que alguém em sã consciência violenta uma criança, espanca um idoso? Não é preciso ir muito longe, é só você. Hoje em dia todo mundo tem uma espécie de computador na mão, é o seu celular. Só você clicar no Google, pesquisar lá alguma notícia ruim, uma tragédia, e vai aparecer uma sequência, uma lista de notícias desastrosas, má, que não dá nem para ver, é aterrorizante. O mundo dos homens. Aquele caso há pouco tempo na cidade de Blumenau, Santa Catarina, eu fui lá, pastor Carlos. A minha irmã mora lá, eu fui visitar ela, pregar também, e eu fiz questão de ir naquela escola, naquela escolinha, onde aquele homem matou aquelas crianças, e feriu outras. Na verdade ele queria matar, mas não conseguiu. Eu fui lá, quando eu cheguei, a gente percebe o ambiente, a vizinhança, o medo que as pessoas têm. Ia passando uma pessoa perto, um homem, e a gente se informou perguntando se de fato era ali, porque estava tudo mudado, devido, a gente vê nos vídeos, mas lá estava diferente, porque eles levantaram o muro e estavam colocando algumas câmeras de proteção. A vizinhança mesmo fez isso com medo, porque um sentimento de terror chegou ali naquele ambiente. Eu fiz uma oração, repreendendo toda ação maligna, medo, repreendendo toda ação do diabo. Ele contou para a gente que algumas professoras que tentaram defender algumas crianças estavam sendo acompanhadas por psicólogos. Elas não conseguirão mais voltar àquela escola. Eu tenho uma filha de 2 anos, querida, eu me coloquei
no lugar daqueles pais. Imagine aqueles pais perder, imagine crianças, queridos. Se você não se sensibiliza, eu me sensibilizo. Como é que um homem, uma pessoa consegue cometer aquele tipo de maldade e atrocidade? Sabe o que é isso? É Satanás no coração dos homens, é o pecado. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Quanto mais o homem fica distante de Deus, mais Satanás tem liberdade de colocar maldade no coração do homem. Mas eu não vim aqui trazer um sentimento de medo, de frustração. Não, eu vim como profeta declarar que aquele que ainda coloca as coisas em ordem, é ele que pega o homem violento, é ele que pega o homem mentiroso, é ele que pega o homem devasso, é ele que pega o prostituto, é ele que pega a prostituta, o traficante, o macumbeiro, o feiticeiro, aquele que ninguém dá nada por ele, é ele que pega, dá um banho com a sua graça, com a sua misericórdia, dá um banho com o seu sangue, transforma. O salmista no Salmo 113 declara, ele pega do muturo necessitado, ergue e coloca onde? No meio dos príncipes, no meio dos príncipes, no meio dos príncipes do seu povo. Aonde é o meio dos príncipes do seu povo? Levanta a mão, vai girando a mão, vai girando a mão. O meio dos príncipes do seu povo é a igreja, ele fez isso com você, irmã, ele fez isso com você, obreiro, ele te resgatou das trevas e colocou no reino do seu amor. Quantos podem adorar? Quantos podem exaltar por isso? Ele ainda tem poder de restaurar quem precisa ser restaurado. Tem uma palavra de Deus para alguém aqui nesta noite. Ele tem poder ainda sobre o teu marido, sobre o teu filho, sobre a tua filha, sobre o teu genro, sobre o teu vizinho, sobre o teu patrão, sobre a tua patroa, sobre o teu amigo, sobre o teu colega de faculdade, de escola, não importa, o poder dele ainda tem autoridade e efeito. Quando chega, não tem como resistir. Continua orando, continua perseverando, continua pregando, porque ele não muda, ele é o mesmo, ele tem poder, ele tem autoridade. Paulo diz em Romanos capítulo 1 versículo 16 que o evangelho de Cristo é o poder de Deus, para a salvação, restauração e libertação. O poder de Deus está alcançando você, o poder de Deus está indo na tua casa agora, o poder de Deus está indo lá naquela pessoa por quem você está orando por alguns dias, está fazendo efeito. Te prepara para contar o testemunho, porque o efeito será realizado. Ele ainda tem poder. Jesus, ele vai novamente para a região de Decápolis. A primeira vez que Jesus vai para Decápolis é no capítulo 5 de Marcos, quando ele vai com o propósito de libertar um homem que nós denominamos de Gadareno. Não é o nome dele, é devido à cidade Gadara, Gadareno. Um homem possesso, uma legião correspondia a 6.000 soldados. Então 6.000 demônios possuíam aquele homem. Mas Jesus vai lá, liberta aquele homem. E quando aquele homem liberto, em sã consciência, olha para Jesus e diz: Senhor, eu quero fazer parte do teu colegiado de discípulos, do grupo de discípulos e obreiros, deixa eu lhe acompanhar. Jesus diz: não,
Você não vai me acompanhar, eu tenho outra missão para você. Qual? Você vai em toda a sua região, na sua cidade e região, em toda a Decápolis, e você vai declarar o que eu fiz na tua vida. Você vai declarar o milagre que eu fiz na tua vida. Você vai testemunhar. E de fato aquele homem fez. Decápolis não é uma cidade, uma província. Decápolis é uma região de 10 cidades. Por isso que é Decápolis, 10 cidades no grego. Eu fiz questão de anotar. Decápolis consistia de 10 cidades. Era Hipose, Bela, Abila, Filadélfia, Gerasa, Dion, Canata, Damasco, Rafana e Gadara. Eram essas 10 cidades que compunham a região de Decápolis. Este gadareno liberto fez uma obra extraordinária. Alguém acredita que a igreja que estava em Damasco, lembra do capítulo 9 de Atos, quando Paulo vai tentar prender os crentes e fechar a igreja em Damasco, e Jesus aparece a ele no caminho, liberta Paulo, faz dele de um dos grandes apóstolos da igreja primitiva. Alguém acredita que ali a igreja de Damasco foi fundada pelo gadareno, pelo evangelismo que ele operou ou fez através da ordem de Jesus. Ele fez uma grande obra. Agora Jesus está indo a segunda vez. Ele está indo de passagem pelos confins de Decápolis. Ele está vindo de uma obra. Ele passa nessa região e um grupo de pessoas ali da região, a Bíblia não fala qual é a cidade, só diz que a região é Decápolis, traz um homem. E este homem está surdo, ele tem um defeito nos ouvidos e ele fala dificultosamente, ou seja, ele é uma espécie de um gago. A multidão vem, pastor Carlos, leva até Jesus e diz: cura ele, coloca a mão na cabeça dele, faz um milagre. O que dá para perceber é que eles não estão com a intenção de que realmente aquele homem seja curado, mas a intenção deles é como espectadores, porque provavelmente eles ouviram o testemunho do gadareno, eles viram e ouviram da boca dele os milagres que Jesus fez, e eles estão como espectadores dizendo: faz, Jesus, trouxemos aqui um doente, faz um milagre, nós queremos ver o milagre o Senhor fazer. Só que eu acho interessante que Jesus tira do meio da multidão. Por quê? Porque Jesus, ele opera do jeito dele, da forma dele, o método dele, é a vontade dele, porque tem gente querendo ensinar Deus trabalhar, tem gente querendo ensinar Jesus a operar, e ninguém ensina os céus a operar. Os céus sabem trabalhar na hora certa, no momento certo, do jeito certo. Não é do teu jeito, irmã, não é do teu jeito, irmão, não é do teu jeito, obreiro, é do jeito dele, porque do jeito dele é melhor, da forma dele é melhor, quando ele opera é melhor, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então deixa ele trabalhar. Diga para alguém que está do teu lado: deixa ele trabalhar. Ele sabe trabalhar, ele sabe operar, ele sabe agir. Se você já entregou na mão dele, ele está trabalhando na tua casa, ele está trabalhando no teu marido, ele está trabalhando no teu filho, ele está trabalhando naquele irmãozinho, naquela irmãozinha, daquele obreiro que só dá trabalho. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, ele sabe trabalhar, ele sabe operar. Não queira ensinar Deus a trabalhar, porque tem gente que está como Ananias, que foi chamado para ungir Paulo. Aí Ananias: Senhor, mas o homem é um matador,
ele aprisiona os teus servos, a igreja. Ele veio para cá, para Damasco. Aí Jesus olha para ele e diz: eu não te pedi opinião, Ananias, vai e unge ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Deus sabe trabalhar. A visão do homem é uma visão às vezes muito natural. Deus conhece o futuro, Ele está trabalhando. Alguém precisa ouvir esta palavra. Ele sabe operar, Ele sabe agir, Ele sabe fazer da forma dEle. Continua na dependência, continua orando, continua jejuando. Ele está operando, e o profeta Isaías declara: operando Ele, quem impedirá? Ele está operando. Você pode levantar a mão e mandar glória para Ele, porque Ele sabe trabalhar. O Espírito Santo sabe trabalhar. Jesus puxa para perto de si, porque eu te falei que eles estão levando, não com um sentimento de compaixão, misericórdia, mas usando aquela pessoa, aquele doente, como um produto, como espectador para ver, para de fato conhecer se Jesus cura, faz milagres, opera. Apenas como um produto. Existem pessoas assim, que às vezes querem se aproximar de você, não porque realmente quer uma amizade, quer uma aliança, ou tem o interesse de te abençoar, de orar por você, mas te vê apenas como um produto, te vê como um objeto para chegar em algum destino. Querido, você não é um objeto, você não é um produto, você é uma pessoa, você é um ser humano, você é um mundo. A psicologia diz que a mente humana é um mundo mais complexo do que o homem pode imaginar. Você é uma pessoa, tem defeito, tem erro, tem frustrações, mas tem sonhos, tem projeto, tem ideais. E Jesus te conhece por fora, mas também te conhece por dentro. Você é uma pessoa, você é alguém. Se porte então como alguém, como uma pessoa que é importante para o céu, que é importante para o reino de Deus. Jesus veio para restaurar. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 4, ele declara: verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Enfermidades ali, enfermidades no físico, enfermidade no corpo, enfermidade nos ossos, enfermidade no coração, enfermidade nos rins, enfermidade no pulmão, nos seios, no útero, nas artérias. Mas o profeta continua: e as nossas dores levou sobre si. Dores ali no original é doenças psicossomáticas, é estresse, depressão, ansiedade, fobia, medo, é doenças da alma. Jesus não somente levou as enfermidades físicas, Ele levou as enfermidades da alma. E nesta noite eu creio que crentes sairão daqui curados, restaurados. Esta depressão vai te deixar, esta fobia, este medo, este estresse, esta ansiedade vai bater em retirada, porque Jesus tem poder. Ele já levou, Ele já levou. Receba esta palavra e fortaleça a sua fé nesta noite. Eles estão usando o doente como um produto. Pastor Daniel, eles estão dizendo: vamos levar ele como objeto, como expectativa para ver o milagre. Mas Jesus sabe disso, porque Jesus sabe de todas as coisas.
Eu acho interessante, pastor João, que Jesus tira ele do meio da multidão, como se Jesus estivesse dizendo assim: você não é mais um no meio da multidão, você é alguém, você é uma pessoa, você é um projeto de Deus, você é uma bênção de Deus. Porque os homens olham assim para a gente, diz assim, ó, tinha uma quantidade de pessoas, tinha uma multidão, mas não olha como Deus olha, porque Deus olha cada um com seus defeitos e qualidades. Eu estou aqui hoje como pregador, mas a palavra de um só pregador está atingindo todos os problemas e dificuldades nesta noite, porque o céu conhece a necessidade de cada um. Ele conhece você, Ele sabe as frustrações, as lutas, Ele sabe a labuta que você levou hoje e te trouxe nesta noite para dizer: Ele conhece onde está o problema, onde está o defeito, onde está a crise, onde está a luta. Ele está indo ao encontro, levando cura, remédio, solução, restauração. Recebe aí, meu irmão, recebe aí, minha irmã, receba a palavra dele. Ele está olhando para você agora. Levanta a mão, fecha os teus olhos. Eu vou te dar um minuto para você adorar. Eu vou te dar um minuto para você agradecer por Jesus ter te salvado, por Jesus ter te chamado, por Jesus ter te escolhido, por você estar neste culto nesta noite. Quantas pessoas desejariam estar num culto como este, mas Jesus te trouxe aqui para você receber restauração, o teu milagre, a tua bênção, a tua cura, a provisão de Deus. Então aproveita para adorar. Abre a boca, vai e exalta Ele, glorifica Ele. Ele me enchopia passé, alacachome neiasi, ele me enchopia papassé, alabaia chupia maia sé. Em nome de Jesus, receba o milagre de Deus agora. Jesus chama ele, Jesus tira ele do meio da multidão. Às vezes Deus vai te tirar de algum ambiente, às vezes Deus vai te arrancar de algum lugar, porque Ele quer que você tenha uma experiência nova com Ele. Porque tem gente que está num ambiente e não está vendo. Eu aprendi uma coisa, que antes de Deus nos dar uma bênção, fazer um milagre ou entregar qualquer coisa na nossa mão, primeiro Ele vai tocar em você, primeiro Ele vai restaurar você. Lembra da viúva de Naim? Antes de Jesus ressuscitar o filho daquela mulher, primeiro Ele toca nela e diz: não chores. O toque de Jesus foi restaurando a mulher por dentro, porque ela já estava morta, ela estava apenas caminhando no meio da multidão, mas sem expectativa, sem sonho, sem projeto, sem ideais. Aí Jesus toca nela e depois entrega o milagre. Jesus primeiro vai tocar em você, restaurar você, aproximar você da presença dEle, para depois Ele te entregar o milagre nas tuas mãos, a bênção na tua mão. Imagine Deus entregando uma bênção na mão de alguém frustrado, alguém desanimado, alguém cabisbaixo, alguém desanimado com tudo. Imagine Deus dando um
carro zero para um crente frustrado, para um crente depressivo. É arriscado ele se jogar em alguma ribanceira, é arriscado ele se matar com carro e tudo. Imagine Deus entregando na mão de um crente frustrado uma grande empresa, um grande negócio. É arriscado no outro dia ele fechar, ele tocar fogo. Não, Deus não vai entregar na tua mão sem antes primeiro trabalhar em você, sem antes primeiro tocar em você. E nesta noite o Espírito está falando comigo e dizendo: Ele está tocando em pessoas aqui, Ele está aproximando para mais perto dEle, porque a obra que Ele tem contigo é grande, é extraordinária, é fenomenal. Então receba o toque dEle nesta noite, a presença dEle agora. Ele está te restaurando. Ele está restaurando pessoas aqui. Amanhã alguém vai te encontrar na rua e perguntar: que alegria é essa, mulher? Que sorriso é esse, homem? Você vai dizer: Deus me tocou no culto de ontem, na quinta-feira. Ele tem projeto comigo, Ele tem bênção comigo. Ele vai me entregar aquilo que Ele prometeu, e eu preciso estar animado para isso. Eu preciso estar com uma visão aberta para viver a promessa. Deus está iluminando a tua mente, abrindo a tua visão, abrindo portas. Se prepara, levanta a mão quem crer. Deus está falando ao meu coração: se prepara para contar o testemunho, para receber aquela bênção que Deus prometeu. Conta os dias, porque vai chegar. Depois desta campanha, pastor Carlos da Silva Nogueira prepara o culto do testemunho, porque vai ter gente contando testemunho de milagre, testemunho de provisão, porta aberta, Deus direcionando, Deus salvando, libertando, operando. Quem crê adora, quem crê glorifica. Deus já está operando. Jesus chama um homem para perto de si. Por que Jesus chama o homem para perto de si? Tira do meio da multidão. É porque Jesus quer que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. Eu já te falei do jardim. Toda tardezinha Deus estava no jardim. Por que Deus fazia isso? Porque sempre o interesse de Deus foi se relacionar com o homem, a criatura prima, a coroa da sua criação. Deus deseja um relacionamento com você, irmã, com você, irmão, jovem. Ele quer que você tenha mais intimidade. Eu observo Jesus orando por diversas vezes. Ele ora no túmulo de Lázaro, junto com uma multidão. A multidão está vendo. Ele ora lá na casa de Jairo, pela filha dele, para ser ressuscitada, com Pedro, Tiago e João. Ele ora na oração do capítulo 17 de João, chamado de oração sacerdotal. Ele ora pelos seus discípulos e ora por aqueles que, através da sua palavra, passarão a crer nele. Por diversas vezes você vai ver Jesus orando no meio do povo, orando no meio da multidão. Mas quando você chega em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus revela um segredo, diz assim: quando vocês quiserem falar com o Pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, porque em secreto Ele ouvirá e te responderá. O que Jesus está ensinando? Jesus está dizendo que é bom orar no meio do povo, é bom orar com jovens, é bom orar com os obreiros,
é bom orar com a igreja geral, mas nunca perca o seu secreto com Deus, nunca perca a sua intimidade com Deus, aquele momento a sós, lá no canto da sala, lá no canto da cama, do sofá, lá na rede, lá no seu trabalho mesmo, mas aquele momento em que você tem intimidade com Ele, Ele está dizendo, Ele quer se relacionar com você. Não perca, porque eu aprendi uma coisa: o que vai fazer você vencer as provações não é orar no meio da multidão, o que vai fazer você vencer as provações é orar no secreto, é ter a nossa intimidade com os céus, com Deus, que te dará força e sustentabilidade para vencer as provações, as lutas, as tempestades que vierem no meio do caminho. Então não perca a sua intimidade com os céus. Reserve um momento com Ele, reserve um momento com os céus, reserve um momento com Deus. Eu sei que às vezes o dia é tão cheio de afazeres que às vezes a gente acaba perdendo, mas reserve pelo menos 20 minutos, meia hora de meditação na palavra e de joelhos na presença dEle. Não tire isso por nada, não troque isso por nada. É o seu momento com os céus, é o seu momento com Deus. Enquanto você estiver fazendo isso, os céus estão te fortalecendo, os céus estão te ungindo, os céus estão te capacitando, estão providenciando, provendo, estendendo a mão, te dando graça, te curando, te restaurando. Tenha intimidade com o céu. Se é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas estranhas, passe pelo menos meia hora falando em línguas estranhas, porque Paulo diz que a línguas estranhas é edificação do Espírito. O seu Espírito está sendo edificado, fortalecido, restaurado. Jesus chama ele para perto. Interessante que ele cospe, possivelmente ele cospe na mão, e coloca o dedo no ouvido e o dedo na língua. Porque Jesus está utilizando do cuspe? Porque eles acreditavam que o cuspe era medicinal, tinha poder de cura. Jesus só está utilizando da cultura da época para mostrar que não é o cuspe. Não é que alguém vai sair cuspindo por aí. Que alguém vem me cuspir, eu repreendo em nome de Jesus. O cuspe tem cura, está repreendido, né, pastor? O que tem cura é a palavra. Outra coisa, porque quando alguém nascia com qualquer enfermidade, lá no tempo de Jesus, as pessoas diziam que ele era amaldiçoado. Lembra que diversas vezes os discípulos perguntaram para Jesus: quem foi que pecou? Foi ele? Foi os pais? Para que nascesse assim cego, nascesse assim doente? Porque eles entendiam que era uma maldição por causa de um pecado hereditário, que tinha passado aquela maldição para o filho, para o neto, para o bisneto. E diversas vezes Jesus dá algumas lições. Então, quando alguém tinha qualquer doença, qualquer anomalia, e que passava na rua, as pessoas cuspiam no chão, com um sentido de nojo, de desprezo, de maldição. Imagine quantas frustrações aquele surdo e aquele gago passou ao longo da sua infância até aquela idade. Agora Jesus usa o cuspe, o que era sinônimo de maldição e de desprezo, para trazer cura e restauração. Não entendeu? Vai entender agora, levanta a mão. Jesus vai usar o instrumento que era de maldição, humilhação e derrota,
derrota para trazer cura e restauração. Vai ter perdão nesta casa, vai ter perdão com teus pais, com a tua mãe, vai ter perdão, porque Deus vai usar o instrumento que era de maldição para trazer bênção, para trazer cura, para trazer restauração. Eu sei que você está me entendendo. Jesus está transformando maldição em bênção, em bênção, em bênção. Fica de pé, fica de pé. Eu disse que a cura não estava no cuspe. Jesus coloca o dedo no ouvido, coloca o dedo na língua, não acontece nada. Agora quando Jesus diz Efatá, os ouvidos do surdo se abrem, a língua travada se abre e ele fala perfeitamente e ouve claramente. O poder ainda está na palavra. O poder ainda está na palavra. Efatá aqui no original não é somente um abrir específico do corpo ou das anomalias no seu corpo, não. Efatá aqui é um abrir completo, é uma libertação das prisões que Satanás mantinha aquele homem na enfermidade. Jesus está liberando nesta noite também o Efatá, está abrindo também a tua alma, o teu espírito, libertando completamente o teu corpo e a tua alma. Nesta noite o Efatá de Deus está sendo liberado e você vai sair daqui restaurado, curado, transformado pelo